programa Organização e Método. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal. Acesse a playlist no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, por meio do QR Code que está aparecendo na sua tela, e assista aos episódios anteriores. Também curta, comente e compartilhe com familiares e amigos que precisam pensar na organização da família. Este conteúdo também está sendo transmitido pelo canal 126 da TV e pelo canal 85 da Sky. Já cumprimento minha companheira, professora Késia Nunes. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. Nesse episódio, nós estamos dando sequência a uma conversa que nós iniciamos com o diácono Werley Vieira, da Igreja de Portal de Jacaraípe. Paz do Senhor, Werley. Paz do Senhor, irmãs. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Os ensinos para os nossos jovens têm sido valiosos. Mas hoje nós temos também um convidado especial, o jovem João Lucas Prando. Paz do Senhor, João. Paz do Senhor. Uma alegria recebê-lo. João, pode ficar à vontade para se apresentar, dizer da sua igreja, falar do trabalho voluntário que você faz na obra. Amém. Meu nome é João Lucas Prando, já falado pela professora Fernanda. Eu tenho 19 anos, sou da Igreja Cristã Maranata de Vila Capixaba, Ministério do Pastor Carmo. Eu tive o privilégio de nascer e crescer na obra, na Igreja de Vila Capixaba. Fui apresentado pelos meus pais, tenho um irmão mais novo que também é um jovem na presença do Senhor. Atualmente eu estou cursando Engenharia Civil pelo IFES, e também já tenho um curso técnico integrado ao ensino médio em manutenção de sistemas metroferroviários também pelo IFES. Muito bom. Quero deixar registrado aqui que João Lucas é um jovem da titia, porque é da nossa igreja, é um jovem muito querido. O Erlen também já conhecia, e Fernanda, né, que somos todos da mesma área, e os jovens são nossos amados. E hoje João Lucas, que é esse jovem tão amado por todos nós, está aqui para compartilhar um pouco da experiência dele com a redação do Enem. Nós estamos aqui nesse segundo programa sobre redação nota 1000. E João Lucas, que já aqui se apresentou a foto da sua família querida, está aqui conosco para falar da sua experiência bem-sucedida na redação do Enem. Então, nesse segundo episódio, se você ainda não assistiu o primeiro, eu convido que você possa assistir. Convide também outros adolescentes e jovens a assistir com você, a conversar sobre esse conteúdo, a tirar dúvidas e a enfrentar os seus desafios com o apoio e a orientação das famílias e dos profissionais que compartilham conosco esse programa, como o irmão Erlen, como o irmão Marcos, que é irmão do Erlen, está conosco, né, em mais esse programa, falando da estrutura da redação. E neste programa nós vamos falar de exemplos, inspirações, a exemplos de textos, Werles, que estão aí disponíveis, de textos bem avaliados, que os nossos jovens, que aqueles que são candidatos à prova do Enem, podem tomar como referência para se inspirar nas suas próximas redações? Existem sim. Geralmente os alunos buscam aqueles que alcançaram a nota máxima, né? Porque se o aluno alcançou a nota máxima, alcançou a nota 1000, e que o sonhado nota 1000, eu falo que quando o aluno 900 já é uma nota acima do padrão. Deixar bem claro que 900 já é um aluno acima do padrão, acima daquilo que é o nível hoje nacional. Mas a nota 1000 as pessoas começam a buscar. E o próprio INEP, entendendo isso, coisa que ele não fazia, ele começou a disponibilizar. Ele pede ao aluno, né, a liberação, ali, o direito, para ele poder postar essa redação e para que os outros alunos também tenham ali ao comentário sobre a prova, por que ele conseguiu aquela nota. Um assunto que nós conversamos no outro episódio, a mesma cartilha, a cartilha do participante, a cartilha de redação, ela vai trazer isso. Nós temos outras na internet, tem muita ali, mas como nós falamos aqui, para que o aluno tenha mais segurança, né, de algo mais oficial, o INEP acaba disponibilizando e ele vai comentar parágrafo por parágrafo. Aí, diferente daqueles que nós falamos,
ele leu a minha redação e não comentou, só me deu uma nota. Esse, ele comenta para que você, aluno, utilize como material didático, para que você entenda. Ele vai comentar, olha, ele alcançou, já no primeiro parágrafo, ele usou esse repertório, ele usou essa tese, ele usou esse conectivo, detalhe por detalhe. A gente fala que ele comenta a microestrutura do texto. Por cada período, né? Cada então, período duração. Muito bom. Isso é muito interessante, porque o professor Werley falou no episódio passado sobre a importância da leitura. E nós vamos vendo nesses exemplos de redação que são publicados no Nota 1000, que os estudantes vão fazendo relações daquela problemática da redação com textos da literatura brasileira, com textos de músicas, de poemas. Então, não basta ficar passando o dedinho nas redes sociais. Isso não é a leitura para o Enem, né? Não é a leitura para o Enem. A gente, para fazer uma boa redação e ter esse modelo comentado pelos avaliadores do INEP, é extremamente importante, porque ele vai dar um direcionamento para os nossos jovens. A gente sabe, Werley, que tem muita coisa disponível na internet, né? Mas os nossos jovens também já sabem que nem tudo que está na internet é confiável. Você também falou sobre a curiosidade do tema, às vezes eles se prendem nesse tema da redação, que é um aspecto importante. Vamos comentar um pouco de quais foram os temas que já caíram nas redações anteriores do Enem. Você pode escolher um tema e nos dar um exemplo de como os estudantes podem abordá-lo? Perfeito. Quando nós falamos dessa questão de você querer adivinhar o tema, vem a ansiedade. O aluno ele vai fazer uma prova que ele não está acostumado, mas eu faço simulado na minha escola. Não, mas você não tem o costume de fazer aquela prova. A gente costuma dizer assim, ele define a sua vida. Claro que não é isso. Você é novo, né? Jovem, pode fazer o tempo que for. O Enem não tem para idade, não tem uma idade específica, mas acaba querendo adivinhar. O por querer adivinhar o tema, aí vem a rede social. Vai cair isso, vai cair aquilo. Quantas vezes o aluno vai dormir, não sei se o João passou por isso, vai dormir, aí manda no grupo, olha, eu vi professor tal, falou que ia cair tal. Eu particularmente não gosto de fazer isso, meus alunos sabem, eu falo, gente, eu não vou adivinhar tema, e eu não quero adivinhar tema, mas eu quero que vocês estejam preparados para tudo. E eu mostro a eles, olha, nessa época todo mundo falou que ia cair isso, e caiu outra coisa. Óbvio que tem professores que acabam, né, de centenas de temas que nós trabalhamos, você acaba tocando no tema, você acaba às vezes acertando o tema, mas quando a gente faz isso com um aluno, é quase para ele ali uma injustiça. Ele vai ficar, ele tem você como, né, conhece ali, não, se o professor falou vai cair, e se não cair? Então a gente busca que o aluno esteja preparado para tudo. Então o Enem, óbvio que ele vai trabalhar nas questões, né, da atualidade, voltadas. Por exemplo, os temas que caíram. Se você olhar o tema do ano 2000, caiu sobre direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional. O aluno ele precisa entender o que é o direito da criança e do adolescente. E ele vai aprender isso aonde? Às vezes numa palestra que a escola levou e ele não gostou. Às vezes ele questionou, por que eu perdi a educação física? Eu sei que vocês gostam de educação física, a professora Kézia está aqui para lutar com isso. Mas às vezes essas atividades extracurriculares são para isso. Quando a escola, quando a direção busca alguma coisa, é para que o aluno entenda isso aí. Então imagina, em língua portuguesa você não estuda isso, né? Em outras disciplinas você acaba estudando que leis, que estatuto eu vou trabalhar isso aí. Então, quando o aluno fala bem assim, direitos da criança e do adolescente, ele precisa entender o seguinte, tá, se é um tema, é um problema. Mas o direito é um problema? Não, o direito não é um problema. Mas por que algumas crianças não estão tendo seus direitos assegurados? Então, o aluno ele precisa começar a questionar. Eu falo de 3 questionamentos. Por que aquilo ali virou um tema? Se ele virou um tema, é porque o Estado entendeu que existem problemas no Brasil sobre aquilo ali. Segundo, desde quando aquilo é um problema? E o terceiro, quem falhou para que aquele problema existisse? Há muito tempo nós ficávamos muito nessa ideia de que não pode culpar o Estado. Era, né, não é da minha época, mas não tinha internet, você não podia falar, não, que o Estado que paga. Hoje não, você vê boas redações que eles falam uma lacuna do Estado, uma negligência governamental, porque o Estado entende que ele não consegue dar conta de tudo. E você, aluno, precisa ser crítico o suficiente para fazer isso.
mostrar onde ele está falhando. Então nós tivemos esse aí que ele mostrava, porque nesta época muitas crianças estavam fora da escola. Muitas crianças estavam sofrendo violência, muitas crianças estavam trabalhando em idade inapropriada. Então o Estado ele joga o tema, e eu sempre falo assim, o tema ele precisa ser muito bem pensado, porque o tema ele modifica pelo menos naquela semana tudo. Quando você cai no tema, todo mundo começa a discutir, a família começa a discutir, a sociedade começa a discutir, a televisão começa a falar sobre ele. Nós tivemos também em 2015 um tema sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então o aluno ele precisa estar antenado, né, estudando. Por quê? Que é persistência. Quando ele fala persistência, é porque é algo que já existe há um tempo. Então como que eu vou tratar sobre isso? Eu tenho um público específico. Perceba que ele já trabalhou as crianças e agora ele trabalha o público feminino, que está sofrendo uma violência, que é um problema do Brasil, né? Não só do Brasil, é um problema mundial, mas mais especificamente do Brasil. Então ele busca que o aluno pense, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou trabalhar isso? Só a critério de curiosidade, quando caiu esse tema de 2015, aumentou muito o número de denúncias de violência que ocorria. Como que a redação, às vezes o aluno estava escrevendo, poxa, eu consigo resolver isso aqui? De uma forma mais simples, para além de apontar para o Estado, porque eu acho que nesse momento na redação o Estado é sempre aquele que é mais acionado. É, né? o mais acionado. Então a gente tem essa questão, o tema choca, chama muita atenção. Né? Eu lembro na pandemia, depois da pandemia, falou estigmas associados às doenças mentais, né? E o aluno lembrou muito a questão da ansiedade, estava todo mundo naquela ansiedade. Então são temas que às vezes vão estar colados mesmo a algo da atualidade, mas são temas que já são recorrentes. E em 2017, eu sempre falo esse tema, quando caiu em 2017 sobre o desafio da formação educacional de surdos no Brasil, eu gostei muito, que na nossa área estava trabalhando muito sobre a questão da Libras, né? Que para muitos, para estudantes, escolas particulares, não era tão comum. Hoje a escola pública sempre tem um intérprete, escola particular não é tão comum isso. E foi um desafio. Por que, meu professor? Por que é um desafio? Quando você pega aquilo ali, talvez para você não é um problema, mas para outros. Aí você começa a raciocinar. Aí eles começam, o surdo vai ao médico. Quem é que vai atendê-lo? Quando ele precisa de uma assistência em outro local, quem é que vai atendê-lo? Às vezes um tema, a gente precisa entender o seguinte, nós não podemos diminuir o tema. O tema ele vai ser um problema, naquele momento é o maior problema que você precisa resolver. Caiu sobre cinema no Brasil. E alguns alunos acharam absurdo, cinema no Brasil. Quem quer falar sobre cinema? Desde quando o cinema é um problema? Não é um problema para você que mora na Grande Vitória. Que você tem em Vila Velha, não sei quantos você tem na Serra. Mas um aluno que às vezes mora em Domingo Martins, mora em outra região que não tem. Que é um bem cultural, né? É um acesso à cultura. Então, quando ele traz esse tema, a forma de problematizar é não reduzir. Aquele dia não era um tema que você queria, eu sei. Não era a forma que você já estava com a redação toda pronta, não era o que você queria, mas você naquele momento você precisa falar, é um problema, desde quando ele existe e eu preciso resolver. Muito bom, excelente, Erlen. Trouxe elementos aqui que eu ainda não havia pensado a respeito da redação. Pode não ser um problema para nós, mas naquele momento é o maior problema que você tem. Você é um candidato que precisa desenvolver ali elementos para solucionar esse tema que foi indicado, né? Importante. Agora a gente quer conversar um pouquinho também com o João Erlen. João, nota quase 1000, 980. Parabéns, João. Obrigado. Foi uma festa no IFES essa nota, não foi? Com certeza. Na nossa igreja também, nas famílias, não é? Esperava tirar essa nota, João? Assim, eu vou ser bem sincero, eu me preparei, é claro, pratiquei redação, mas foi uma nota que me surpreendeu, até porque foi a primeira vez que eu fiz o Enem e, assim, eu esperava uma nota boa porque eu estava seguro no que eu tinha escrito, no que eu tinha feito, mas foi uma nota que me surpreendeu bastante, positivamente, ainda bem. Que bom. Agora nós queremos saber, João, quais são os maiores desafios para a escrita que você viveu? Quais as estratégias que você foi usando também para superar os desafios? Você era aluno do ensino médio, não é? Você não estava fazendo o cursinho, então você estava estudando. Então, como é que você se preparou para que o seu desempenho na redação fosse tão bom? Obrigado pela pergunta. Assim, no período de preparo é muito importante várias coisas. A primeira é o apoio dos pais. Os pais apoiando
é algo que é essencial. Porque se você analisar escolas onde tem altos índices de aprovamento, há os pais com aqueles alunos ali. Então eu tive isso, eu tive esse privilégio dos meus pais estarem me apoiando. Outra coisa também que é essencial é a escola te incentivar. Eu sou muito grato ao IFES, porque no período que eu estava lá, eu fui muito incentiado, tanto por professores, quanto até mesmo assim, por profissionais da escola em si. Eles te auxiliam naquilo dali. E assim, nesse período de preparo, é muito importante que nós estejamos com o Senhor. Porque, às vezes, num período de preparação muito intenso para o vestibular, a gente acaba deixando as coisas do Senhor de lado. Mas nós temos que entender que quem mais vai nos ajudar é o Senhor. Então, você está naqueles dias que você está estudando muito, que você está com muita dificuldade. O meu conselho é: apresenta diante do Senhor. Tira um dia da sua rotina de estudos para orar. Ajoelha e coloca suas dificuldades ali. Porque a palavra do Senhor é muito clara e ela fala: buscar-me-eis e achareis. Então, eu tive muitos momentos de dificuldade, onde às vezes era difícil conciliar os estudos com ir à igreja, mas eu coloquei em primeiro lugar ir à igreja e buscar o Senhor. Agora, no âmbito material, né, de estudos em si, é muito importante para a redação do Enem que você pratique. Porque às vezes a gente aqui dá conselhos, né, dá dicas e tudo fica na nossa cabeça, mas se você não praticar, fica muito difícil. Você chegar, não, só no dia da prova eu vou pegar e vou fazer. Não vai dar certo. Você tem que praticar. O ideal é que você faça ao menos uma redação por semana ou uma a cada 15 dias para que você tenha a prática. Eu mesmo, puxando um pouco do que o Erlen falou sobre ansiedade, eu lembro que na semana da prova do Enem eu fiz 10 redações, porque eu fiquei com aquela coisa assim que eu tinha que ir bem, né? Então é importante você ter um bom vocabulário para usar na prova do Enem, porque não pode ter palavras repetidas, então você tem que ter uso de muitos sinônimos, você tem que ter o conhecimento de muitos repertórios socioculturais, você tem que ter uma estrutura bem definida para a sua redação, porque a redação do Enem ela tem que ser muito enxuta, ela tem que ter as ideias muito bem amarradas, até porque às vezes você pensa, nossa, 30 linhas é muita coisa, mas na hora da prova você vai ver que 30 linhas vai ser até pouco, porque você vai ter que diminuir um pouco a letra ali para caber um pouco mais que você queira argumentar, e ela tem que ser conexa. Não adianta você fazer uma redação do Enem com uma ideia norte, outra sul, ela tem que estar conectada. E o ideal é que você faça uma introdução muito bem feita, apresentando o seu tema, apresentando as soluções para o problema. Faça 2 desenvolvimentos, um desenvolvimento para cada problema que você apresentou e, por fim, faça uma conclusão que retome o tema com propostas de intervenção. E essas propostas de intervenção, é claro, elas também têm que ser muito bem pensadas. Hoje em dia é muito comum mesmo você usar o Estado como problema, porque entende-se mesmo que há muitos defeitos, mas tem que ser pensadas porque você não pode falar uma proposta que não sirva para aquele problema. Então, assim, por isso que é importante você praticar, porque onde eu vou ter essas experiências? É só praticando, é só na prática mesmo. Mesmo as pessoas, você conseguia levar essas redações sempre para alguém corrigir? Ou era seu exercício de escrita, muito rascunho, inclusive no momento da prova? Eu acho importante a gente perguntar sobre isso, porque às vezes a gente fica querendo colocar alguma coisa além do Estado, né? Eu não vou escrever porque eu não tenho quem leia. Eu não vou escrever porque eu não sei se eu estou fazendo certo. E aí a gente precisa assumir o rumo também desse nosso lugar, né? É você que vai fazer a prova, você tem que fazer, tem que testar, tem que treinar, né? Fazia muitas, tinha sempre alguém que conseguia corrigir, João? Como eu falei, que a escola foi um apoio muito importante, e assim, a quem eu sempre mais levava para corrigir esses textos era aos professores da escola, os professores de língua portuguesa, né? E só que
às vezes eles tinham muitas demandas. Então, às vezes, não era só eu que tinha essa ideia de levar para o meu professor corrigir, né? Tinha vários alunos. Então, muitas das vezes também, o que nós fazíamos, nós alunos, colegas de turma? Nós olhávamos entre nós mesmos, porque a gente tendo aquela experiência ali, a gente já sabia, isso aqui você poderia melhorar nesse ponto, nesse aqui, e um meio que corrigia o do outro. Então, o professor dava aquela base nas aulas, ele ministrava, aí às vezes ele pegava uma redação e corrigia, falando o que era bom você fazer, o que era bom você não fazer, mas com o passar do tempo, entre nós alunos mesmo, nós conseguimos, assim, ajudar um ao outro. Muito bom. Cada um vai sendo formado, né? Uma maravilha ouvir o João falar. O nosso coração enche de orgulho, João, primeiramente por ser um jovem temente ao Senhor, né? João destaca um fator muito importante que é o estudo e a oração, né? Vamos estudar, vamos nos dedicar, mas o Senhor é por nós, né? Aquilo que são as nossas dificuldades, até no processo de escrita, o Senhor é bondoso de cuidar, não é isso, João? Então, João ressaltou muito isso. João ressaltou também a importância do trabalho em grupo. Como isso é importante, né, Werley? Os jovens terem essa iniciativa de o professor não vai dar conta de corrigir, mas eu tenho pares comigo que estão nesta preparação, estão nesse mesmo momento e que as dicas também são valiosas para uma correção, para um texto da redação. Então tem que escrever mesmo, né, João? Escrever, reescrever, escrever novamente. O João destaca a importância da escola na sua vida. E aí eu falo de orgulho mais uma vez, né? Nós estamos há alguns programas falando dos cursos técnicos, dos cursos de graduação, do IFES, das instituições federais de ensino, e nós estamos falando para que você entenda que estes espaços, os institutos, as universidades federais também são para nós, são para os nossos jovens. O João é um exemplo de um aluno de um curso técnico que hoje está em um curso superior em engenharia civil, também dentro do IFES. Então, você que nos assiste, esses espaços é para você. E, João, você traz um outro elemento muito importante na sua fala, que é o acompanhamento dos pais. E, às vezes, eu fico aí pensando assim, os jovens, podemos ter jovens nas suas casas que dizem assim, mas o meu pai tem pouco conhecimento técnico, meu pai tem pouco conhecimento científico, mas será que é desse conhecimento que você está falando, João? Que conselho, nesse momento, você poderia dar para os pais daqueles jovens que estão se preparando para o Enem? Conta da experiência da sua casa, o que seus pais faziam que te incentivava, que te motivava, que te ajudava? Excelente pergunta. Bom, o primeiro incentivo, eu falando como filho, né? Que o primeiro incentivo que nós, filhos, temos é dos pais. E assim, é um incentivo fundamental, porque se você tem um pai ou uma mãe, né? Quando eu falo pais, eu falo dos dois, que às vezes não te incentivam muito, isso te desmotiva, te deixa triste, te deixa para baixo mesmo. Então, assim, para você pai que assiste o programa, incentiva seu filho, acompanhe ele na escola, porque isso, assim, é fundamental. Talvez o filho não vai transparecer naquele momento, talvez, às vezes você pode achar até que está atrapalhando, mas o fato de você estar ali incentivando ajuda muito, muito. Os meus pais sempre me deram todo o apoio. Eu sempre deixei claro para eles a faculdade que eu queria seguir, deixei claro também os meus estudos, tudo que eu fazia, e a palavra deles era sempre de muito apoio, tanto com palavras mesmo, é isso, meu filho, faz isso mesmo, estude, vai, tanto também no âmbito da igreja, né? Porque assim, por trás de todo jovem bem-sucedido na igreja, tem uma igreja que ora e tem os pais também que oram pelos seus filhos. E assim, eu sempre vi muito isso dos meus pais, que sempre falavam comigo, meu filho, eu tô orando por você, meu filho, vai dar tudo certo, fica tranquilo, seu futuro está nas mãos do Senhor. Então, essas palavras, às vezes, para mim, que estava ali num momento, muita turbulência, muita ansiedade, me ajudava muito, muito, muito.
Assim, e dentro da casa, o que é importante para você que estuda e para os pais dentro da casa? É importante que você tenha um ambiente muito bom de estudos, porque o que você só estuda na escola, às vezes não é o suficiente. Então você também precisa se esforçar dentro da sua casa. Então, pai, você tá vendo aquele filho ali estudando, aquela mesa toda bagunçada, cheia de livro, deixa quietinho, porque aquela bagunça ali, o filho entende. Ele sabe às vezes onde está uma anotação que ele quer pegar para lembrar. Então, aguarde, deixa ali, porque aquele ambiente é um ambiente que ele está familiarizado e que ele se sente confortável, porque o importante é isso, é um ambiente calmo, confortável, limpo, agradável, porque ele tá entendendo tudo isso. Às vezes você olha assim, você vê, meu Deus, que bagunça, mas ele sabe, aquela bagunça ali, né, assim, por assim dizer, ele compreende bem. E assim, um conselho meu que eu sempre usei muito é que, pelo menos eu gosto assim, do ambiente para estudar, eu gosto que seja longe da minha cama, porque é uma tentação, né? É uma tentação. Quando você olha a sua cama ali perto, vai acontecer ou uma coisa ou outra. Ou você vai olhar para sua cama e vai te dar sono, você vai querer dormir, porque seu cérebro vai entender isso. Ou você vai ficar tanto tempo ali acordado que quando você for para sua cama para dormir, o seu cérebro já vai entender que aquele local ali não é o de dormir. Então você talvez não consiga pegar mais no sono tão bem. Então assim, foi uma tática que eu abordei e para mim foi assim, de muito sucesso. Então se eu posso deixar uma dica a todos os jovens que vão nos assistir, é que estude longe da sua cama. Deixa a sua cama um pouquinho de lado, foca para quando for o momento de dormir na cama, o momento de estudar em outro lugar. E assim, é muito interessante também nós temos uma rotina. A rotina é algo muito interessante. Você tem um horário para dormir, um horário para acordar, para ter uma noite de sono bem dormida. É claro que não vai ser possível todas as vezes para um estudante assim pré-vestibular, né? Mas é importante a noite de sono. É importante também horários para você conseguir estudar fora da escola. É importante também você ter o tempo para ajudar nas tarefas do lar. Isso é muito importante. É importante também você ter um tempo para o Senhor. Então, seja o tempo que você vá na igreja, seja o tempo que você tire para orar ou para ler a Bíblia. Tudo isso, você tem que criar uma rotina que abranja todos esses meios, né? Foram táticas que eu usei, foram abordagens que eu fiz e comigo deram muito certo, e eu com certeza recomendo a você jovem que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Muito bom, João. Só queria frisar então para os pais essas recomendações do João, que é um ambiente de acolhimento, palavras de motivação. Segundo, não pode fechar os livros, os papéis que estão sobre a mesa, tem que deixar para vocês organizarem isso, de fato, né? Quando a gente está estudando, a gente deixa tudo aberto, sabe onde está, se fecha, depois a gente não acha mais. Então, pais, essa desorganização é uma organização dos jovens para o estudo. E eu fiquei me lembrando, enquanto ele falava, uma frase que o pastor Marcelo sempre fala, que é: pais de joelho, filhos de pé. Então, a nossa função maior neste momento, nosso apoio maior é o apoio da oração, é o apoio de continuar acompanhando o caminho deles na igreja. Não é porque está estudando que vai deixar as atividades da igreja, porque também funciona como um refrigério para a mente e para a alma, né, João? Sim. Eu fiquei pensando, Fernanda, em diferentes coisas que nós já vivemos juntos, né? Especialmente no Manaim de Cariacica, teve um momento que nós conversávamos, não é, João? Não é, Werley? A respeito de uma organização dos estudos para os jovens, de organização para o concurso, e aí João foi falando dos elementos que a gente aborda, né, de uma forma muito costumeira nas aulas, ter um tempo para cuidar de você, né, fazer atividade física, isso ajuda, contribui para uma série de neuroquímicos, os cuidados da casa, se tem alguém, todo mundo está morando na casa, vai sobrar demais para alguém se ninguém ajudar, tem um tempo de qualidade para o estudo, um apoio da família. Há estudos hoje que mostram que as crianças, os adolescentes, né, que têm um maior desempenho na escola são aqueles mais bem acompanhados pelos pais, independente da classe social do extrato,
que ela pertença. Então, um acompanhamento que não seja apenas no sentido técnico, vou resolver a questão, vou te ajudar na questão, mas eu estou aqui e acredito em você. Não é uma coisa pequena, né? São os primeiros que acreditam de fato em nós, mesmo quando nem nós acreditamos em nós mesmos. Ter a família como esse apoio é importante. Quero dizer para o Erlen e para João Lucas que nós estamos finalizando esse episódio com essas orientações tão importantes, tão agradável conversar sobre redação, mas também sobre as nossas vidas, sobre a vida dos jovens na presença do Senhor, das famílias, né, que estão em oração, de uma igreja que ora, de uma escola que se prepara para viver com os jovens este momento de vitória, de ter uma redação nota 1000. E ainda queremos saber se vocês têm aqui ainda algum recado, o Erlen, para os estudantes, para as famílias. Como o João falou ali perfeitamente, nós não podemos colocar o Senhor distante desse momento das nossas vidas. Ore ao Senhor. Senhor, olha, estou estudando e dê nomes, né, ao que você está passando. Olha, ora por mim que eu não estou tendo dificuldade, eu nunca vi. Então buscar ao Senhor, pedir ao Senhor uma bênção, né? Senhor, eu preciso de uma bênção de calma nesse período. E as famílias entender, como nós já falamos em outro episódio, entender que há um peso sobre o aluno, não é uma prova fácil. Talvez é uma prova que você, pai, você, mãe, você responsável, nunca passou. E às vezes pensa que é algo tão fácil. E por gentileza, de coração eu peço, não comece a comparar o seu filho ao filho do vizinho, ao sobrinho, ao irmão mais velho, que são tempos diferentes, comportamento diferente. Então o aluno, às vezes você joga, o seu irmão passou, você vai passar. Você joga uma ansiedade, às vezes, de ajudar. Acolher é saber que cada um tem o seu tempo. Muito bom. João? Nada a comentar. Amém, glória a Deus, né, filho? Isso, nós então agradecemos a presença tão preciosa sua, João. Tenho certeza que a sua presença vai ser de inspiração para muitos jovens que estão nos ouvindo, né? 980 na nota do Enem. Tá de parabéns, Werley? Parabéns. Parabéns, né? Tá igual é o de IFES, muito que parabéns. ganha como melhor do Isso, Brasil. nos últimos dias nós recebemos essa notícia, né? O Campus Vila Velha ficou no primeiro lugar entre os institutos federais. Somos mais de 680, mas temos muitos outros campos, né, João, que estão numa colocação maravilhosa, porque são escolas que têm se dedicado ao trabalho com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E o convite é muito para que os nossos jovens que nos ouvem estejam conosco, estudem nas universidades, que também são lugares para nós, porque o Senhor sempre vai estar à nossa frente. Então, paz do Senhor, Werley. Paz do Senhor. Paz do Senhor, João. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor. Uma alegria fazermos mais um programa juntos. E nós vamos nos despedindo para dizer que a você que permaneceu, compartilhe esse episódio, os episódios anteriores, com aqueles familiares e amigos que têm filhos no ensino médio. Essas dicas que o professor Werley, que o João trouxe, são preciosas para os nossos filhos, para esse momento que eles estão vivendo. Organização e Método tem tratado dessa organização dos estudos e nós queremos saber quais as experiências que vocês têm alcançado no Senhor. Compartilha conosco via o Instagram, @icm.organização e método. E nós oramos ao Senhor para que Ele continue abençoando grandemente as nossas vidas e o acompanhamento escolar dos nossos filhos, que, como o João bem retratou, está no ensino médio, está no ensino superior, nós precisamos continuar acompanhando. O nosso trabalho de pais não para lá na educação infantil. A paz do Senhor Jesus.